achava que eu ia perder aluno se eu divulgasse a aula na íntegra. Eu acho que se você divulgar essa aula aí, você vai perder. Crescer limitante. E eu já orientei os meninos, perca o dinheiro, mas não falta mal feito. Porque a decisão de aceitação desse cliente é na primeira aplicação. É onde os amigos vão ver, é onde a mulher vai ver. E se chegar em casa com aquela impressão, não, mas o barbeiro falou quando crescer ia ficar melhor. Isso não existe. Isso é uma coisa pessoal. Pode ser que eu poste esse vídeo e dê até hate, aí alguém falou mal. Mas é o que eu acredito. É prótese, pô. Eu não posso colocar uma perna mecânica no cara maior porque ele vai desgastar quando ele estiver andando. Fala, pessoal, como vocês viram, né? Eu postei um conteúdo aqui de como cortar o cabelo em 15 minutos. E muita gente pediu para mim dar uma aula de prótese, então estou passando aqui uma aula de prótese totalmente gratuita para vocês. Hoje a prótese capilar ela já é uma coisa que você precisa ter dentro da sua barbearia como serviço extra, né? Muita gente olha com preconceito e tal, mas vai chegar um momento que o cliente ele já vai saber que na sua barbearia faz prótese e vai lhe procurar, porque é uma coisa comum, né? No passado era uma coisa mais escassa, tal, uma famosa peruca. Hoje em dia não, já é atualidade. O cliente já vai na sua barbearia e espera que você faça. Se você se capacitar, se você estudar, principalmente nesse segmento de prótese capilar, você vai sair na frente, porque a sua concorrência não está pensando, não está vendo essa brecha no mercado. Então, quem sair na frente vai estar ganhando a oportunidade. Fica até o final do vídeo que vocês vão estar aprendendo como aplicar uma prótese do zero. E você que não segue nosso canal, siga aí para estar recebendo em primeira mão todo o conteúdo que a gente posta. Aí eu vou, lavo o cabelo do cliente. No caso dele, eu vou lavar porque ele já está com a prótese aplicada, certo? Mas antes eu faço todo o procedimento de raspagem, tudo, de corte para depois lavar quando o cliente chega na primeira aplicação, certo? Mas se fosse manutenção, aí na hora de Thiago vocês vão entender como é que faz a manutenção. Aqui é a aplicação, é como se ele não usasse. Eu só vou lavar porque ele veio com a prótese, certo? Mas quando eu sentar aqui a gente começa do zero a aplicação. Não é legal usar shampoo anti-caspa, entendeu? Porque todo shampoo anti-caspa, o Clear Man, por exemplo, né? Que é o tradicional que os homens usam, ele é um shampoo anti-resíduo. Resumindo, ele vem com mais sais e tal, então ele tem uma tendência a ressecar mais o cabelo. Então, quando a gente for vender o produto para o cliente, a gente tem que explicar para ele que o Clear Man não dá certo para ele usar na prótese. Ele pode usar o Clear Man que ele tem só na lateral. Na prótese, não. O cliente sentou na cadeira. Vocês lembram que na avaliação eu já entendi mais ou menos o corte que ele quer? Eu já esqueci tudo. Já joguei o papel fora. Pode ter certeza. Eu vou perguntar de novo. E aí, Breno, como é que você quer o corte e tal? A gente começou naquele dia. Eu tenho leves lembranças, né? Você quer mais baixo e tal. Xiba aí, a pergunta que o aplicador de próximo não quer escutar, pô. Quer jogar pra trás e aí dá errado, boy. Não aconselho seu cliente fazer um pompador jogado pra trás. O old money, isso não existe em prótese, pô. Cabelo, pra ficar natural, tem que ser jogado pro lado. Ou pra frente. Prótese é você diz pro cliente, meu irmão, eu posso jogar pra trás, mas não vai ficar natural não. Porque vai aparecer a linha da frente. Pro lado e pra frente, o Foxwork, que é aquele que faz o topete, jogado pra frente, é legal. Com topete pro lado é legal. Então, nem todo penteado vai dar certo pro cliente. Então, quando o cliente chegar com old money pra você dividir no meio, coreano, vai dar errado. Porque vai ficar bonito ali no primeiro dia. No segundo dia, ele não vai secar com o secador. Eu escovei aqui, eu fiz de um jeito que vai disfarçar. Eu quero ver em casa. Todo corte que é feito, tanto em cabelo como em prótese, é pro cliente manter em casa. Sempre pense no cliente em casa. Como é que ele vai manter esse corte em casa? Aqui a gente tem mais ou menos a ideia da linha dele, porque já está bronzeado, né? Mas o cliente ele chega sem bronze nenhum, a gente vai ter que descobrir. Geralmente, todas as testas é de 3 a 4 dedos. Então aqui, ó, do Breno, é mais ou menos 3 dedos, ó, acima da sobrancelha, certo? Então eu vou marcar o ponto central. Eu vou achar o meu ponto central. E também, eu vou... A tua linha frontal, na última vez que a gente fez em V, não foi? Foi aí. Tu quer deixar ela menos, com em V, mais menos... Deixar ela meio que arredondada, né, aqui, Thiago? Porque ela vai ficando pontuda. Certo. Quando eu fiz a primeira prótese de Breno, ficou perfeito, ninguém percebeu, boy. Tá ligado? Ficou perfeito de verdade. Porque eu fiz a de Breno assim, ó. Dá super certo também, dependendo do cliente. O que eu tenho que entender é o seguinte. Quanto mais recessão eu tiver, mais pontudo eu posso fazer. Quanto menos recessão, menos pontudo. Então, essa é uma análise que eu tenho que chegar... Isso é aprendizado. Eu sei que quanto mais recuado isso aqui eu tenho, menos em V eu posso fazer. No caso de Breno aqui, a gente já vai isso aqui, ó. Vai usar o mesmo perfil que a gente tinha antes, porém, não tão em V. Aqui eu estou fazendo a marcação primária, né? O que eu não posso fazer é isso aqui, ó. Lembra das perucas? As perucas eram feitas assim antigamente. Entendeu?
Então foi aí aonde a tecnologia da prótese, alguém estudou, testou, perdeu prótese, colocou em prática, até chegar na metodologia e chegar no seu resultado de hoje. Então a prótese, de fato, ela é feita para cada cliente. O cara chega falando de peruca, eu disse, não, é prótese. Tá entendendo? É igual quem usa tem a perna mecânica, pô. É adaptada para você. Eu não posso pegar uma prótese de outro cara e botar para você, não vai dar, não vai caber, não vai dar certo. Então é algo criado para você, certo? A prótese capilar também é algo que eu vou fazer para você, mediante o seu perfil e tal. Essa linha frontal aqui não existe, esquece. Hoje a gente vai trabalhar com essa daqui, ó. E existe também outro tipo de linha frontal quando o cliente tem isso aqui recuado, certo? Às vezes uma pessoa mais velha, ele tem isso aqui bem aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa linha aqui, ó. Aí eu vou ter que criar isso aqui, ó. Uma descida. Eu vou criar uma recessão na própria prótese, certo? Então a minha prótese ela não vai ser assim, ó. A minha prótese ela não vai ser assim. A minha prótese ela vai ser assim. Mais ou menos assim, entendeu? Quando eu coloco ela aqui. Geralmente isso acontece quando o cliente é mais velho. Tem a recessão isso aqui, ó, bem recuada. Aí eu preciso realmente criar uma recessão, senão se eu for fazer ela em V ou em U, vai ficar muito para trás e a taxa vai ficar muito grande. Aí eu tenho que criar uma recessão com a própria prótese. Na linha que o Breno quer aqui, provavelmente eu vou ter que fazer isso nele. Eu não quero descer aqui, não precisa. Tem muita gente que raspa, você tem que ver a densidade do cabelo de Breno. Se eu descer mais isso aqui, vai dar merda. Se o cliente tem aresta, preserva a aresta o máximo possível. A maior densidade é onde você vai preservar. E quando a gente raspou o cabelo de Breno, a gente foi na maior densidade, certo? Sempre quadradinho. No dia que tu veio fazer a avaliação comigo, tu tava com a altura já ideal, né, da aplicação? Tava. Ou pedir para deixar crescer? Tava na 2, eu acho. Tava na 2, né? Pronto. Mas vai chegar o cliente que ele vai chegar na altura da 1. Eu, Alex Prime, não aplico. Certo? E eu já orientei os meninos. Perca o dinheiro, mas não falta mal feito. Sabe por quê? Porque a decisão de aceitação desse cliente é na primeira aplicação. É onde os amigos vai ver, é onde a mulher vai ver. E se chegar em casa com aquela impressão, não, mas o barbeiro falou que quando crescer ia ficar melhor. Isso não existe. É prótese, pô. Eu não posso colocar uma perna mecânica no cara maior porque ele vai desgastar quando ele estiver andando. Não, pô, tem que fazer perfeito no primeiro dia de aplicação. Então eu digo ao cliente, mano, dá para me fazer hoje, certo? Porém, o encaixe que a gente trabalha não vai dar certo. Tá entendendo? Não vai ficar bonito. Então quando tu chegar em casa, tua esposa vai dizer que tá errado. Teus amigos vão dizer que ficou feio o encaixe. Então eu vou me prejudicar e tu vai se queimar. Então vamos fazer o seguinte, hoje eu vou fechar com você, aí eu faço o pedido, é o tempo que chega. Daqui a um mês, tu vem a gente aplicar a prótese. Aí você tem que deixar bem claro para ele isso aí. Ó, seus amigos podem tirar onda, sua esposa pode achar que tá marcado e tal, porque não vai ficar legal, pô. E você tá sendo honesto com o cliente. Tá ligado? Eu sempre prezo pela honestidade. Não vale a pena. Eu sempre falo pros meninos, não aplica a prótese no cabelo baixo. Vai dar errado. Aqui eu precisei cortar e deixar uma recessãozinha na prótese. Tá vendo? Porque se eu faço ela reta, ia ficar muito em V, ia ficar muito para trás a prótese. Então eu precisei deixar a testa dele normal, de 3 dedos. Essa aqui. É. Tá vendo que ela tá abrindo aqui, ó? Então eu criei uma recessão com na própria prótese, certo? No de Breno a gente vai isso aqui. A gente vai precisar fazer, porque ele quer mudar a linha. Eu faço, galera, a primeira linha, certo? Aqui, ó. No olhômetro mesmo. Eu acho só o centro. Eu acho o centro ideal, que eu acho pra mim, certo? E depois eu vou fazer o quê? Eu vou pro paquímetro. Aí eu vou saber se realmente os dois lados estão iguais. Aí eu vou aqui, ó. No ponto mais alto da sobrancelha dele. Eu vou medir aqui, ó. Aí eu vou pro outro lado e vejo se tá na mesma altura. Aqui eu preciso descer um pouco mais. Entendeu? Aí aqui eu já entendi que esses dois lados nessa parte aqui tá igual. Aí eu vou agora para o ponto mais baixo da sobrancelha dele. Aqui, ó. Aí eu percebi que aqui ficou um pouco mais baixo. Aí eu venho para cá. Se esse cliente ele aplica a prótese em outro canto, provavelmente o cara não faz isso. Então você já saiu na frente, entendeu? Porque ele vai ver que você é mais profissional do que o último que aplicou. Mas se for aluno Prime, o cara faz. Talvez vocês estejam vendo melhor do que eu aqui. Perto, aí eu faço aqui com o espelho.
Aí eu olho, aí eu vejo que realmente bateu, entendeu? Próximo passo agora. Achei a linha da frente e tal. O ideal é que agora eu raspe, certo? Raspar tudo bonitinho. O corte ele tá na altura boa aqui. Eu vou só fazer o acabamento, mas caso eu fosse fazer o corte dele, eu ia ter que preservar a aresta e esse quadradinho. Até na zero aqui daria certo. Certo? Um degradê na zero com aresta. Sempre tem que ter aresta, certo? Mas hoje é degradê na zero, é navalhado, o Thiago faz corte de todo jeito. Em V. Acontece do cliente fazer um corte assim, boleado aqui, ó. No caso de Breno aqui, fez boleado, certo? Mas o corte degradê depois, ele veio em outro momento, ele pediu em V. Dá certo? Dá. Não tem problema não, dá certo. Agora aqui vai ter que estar um pouco maior para dar certo o V. A prótese ela vai ter volume aqui, porque a gente vai criar uma coroa para ele, certo? Para estar em caixa, ele vai usar boleado em V. Eu sempre falo para meus barbeiros aqui, se o cliente ele vem na sua barbearia e ele é da concorrência, mude ele. Não faça o que ele quer não, porque o barbeiro dele já fazia. Tá entendendo? Dê uma mudada, bota sua assinatura. Pode ter certeza, pode ir além, mano. Porque se você fizer só o que ele já faz, aí ele vai fazer o cálculo. Não, é melhor ficar lá. Para vocês começar a aplicar a prótese, é barato, não é caro não, sabe? Vocês vão precisar o quê? Um anel de cores, papel filme, lápis de olho, paquímetro. O que é mais caro aí é a fita. Vocês perceberam que eu não falei em cola em nenhum momento? Cola mesmo, cola. Eu odeio usar cola. Odeio. Sabe por quê? Porque na manutenção, amigo, dá um trabalho. Aí eu só vendo aquilo que eu acredito, tá ligado? Mas se eu der a opção do cliente de cola, ele vai querer passar. Ajuda. Mas tu já percebeu que a maioria dos clientes, dos barbeiros profissionais que são aplicadores de prótese, que coloca a cola, ele coloca a cola por cima da fita, por baixo da fita? Pois é. Não faz sentido, pô. Se a fita é uma fita dupla face, né? Tá entendendo? Então, tipo assim, eu me questiono sobre isso. Não, porque segura melhor, então coloca só a cola. Agora tem um profissional que eu sigo ele, certo? Que ele bota a fita e só na linha da frente cola. Então, aonde eu quero naturalidade, eu deixo um pouco mais fino, então eu coloco só cola. Tá entendendo? Mas ela vai soltar com mais facilidade também. Eu prefiro a fita. Sempre vocês têm que ter uma tesoura cega, velha. Você não pode, com a tesoura de corte, cortar o papel filme não, certo? Não vai dar errado. Ó, hoje eu já tenho auxiliar, né? Quando eu vou aplicar, os meus auxiliares gratuitamente se voluntariam para ir para a sala. Por quê? Quem entra na sala vai ficar com o cliente. Tá entendendo? Então, hoje eu tenho auxiliar porque os caras já entram na sala, né? Mas quando eu não tinha, eu molhava e era sozinho mesmo, viu? Na tora. Hoje, quando o cliente entra na sala, já bate na porta, precisa de ajuda aí, você entra. E como eu faço manutenção, é interessante que eu passe para o barbeiro a manutenção, apresenta o cliente, ó, aqui é o Thiago, que vai ficar fazendo sua manutenção e tal. É porque ela pega a cola, aí ela fica emperrando, sabe? Cortar a tesoura de colégio. Duas camadas de papel filme. Aí eu vou aplicar uma camada de durex. Thiago, dá uma olhada se tem outra fita durex por aí. Eu acho que essa aqui não vai dar não. Isso. Lá em Francisco, ele não usa mais durex, ele só faz com papel filme, é perigoso. Porque o papel filme pode engiar, entendeu? Se você fazer o modo errado. Mas é como eu falo, né? A prática leva à perfeição, entendeu? Alguém já arrumou um modelo para praticar isso aqui depois? Já vai atrás, mano. Vai atrás. Posta já hoje mesmo que tá precisando do modelo. Aí você explica pro cara como é que é. Então você paga só a prótese e tal, não sei o quê. Agora deixa eu fazer um conteúdo. Aí você faz 10 conteúdo com o cara. Aí eu vou marcar aqui, ó. Por cima do durex. Onde eu fiz a marcação na cabeça dele, entendeu? Porque aqui vai ser meu molde para me cortar a prótese. Colado bem na aresta mesmo. É. Vamos lá, eu vou dar outro toque para vocês, certo? Isso aqui já foi percepção minha mesmo de vivência, né, de prótese. A prótese, ela na hora de aplicar, ela estica um pouco. Ela estica, o silicone ela estica um pouco. A nova também estica, certo? Na hora que eu tô aplicando, aqui a prótese, eu tiro bem retezinho, certo? Tô aplicando, ela vai ficar um pouquinho por cima do cabelo, certo? A beirinha, eu faço isso intencional na primeira aplicação, certo? Por quê? Esse cliente ele ainda vai entrar em processo de penteado, de adaptação.
Então, entre o cabelo e a prótese não pode haver espaço. Vamos supor, quando o Breno acordar, a parte de trás aqui levanta. Aí tá aparecendo o couro cabeludo da prótese. Fica estranho. Mas se tá bem coladinho perto do cabelo, vai levantar e não vai mostrar. Tá entendendo? Então, sempre eu faço isso. Eu deixo bem rentezinho mesmo a aresta ao ponto de ficar um pouquinho acima do cabelo. Fiz o molde, aí agora eu vou colocar outra camadazinha, certo? Para ficar mais resistente. Vamos supor que a prótese de Breno aqui não tivesse essa parte da linha frontal com recessão, certo? Aqui, ó, por exemplo, aqui eu já sei que é a linha da frente, entendeu? Se ela fosse reta, aí eu tinha que marcar. Vamos supor, se ela fosse aqui, ó. Tá vendo? Se ela fosse assim, ó. Aí eu teria que fazer uma setinha. Marcando na frente e um F aqui, ó. Frente. Por quê? Na hora de eu aplicar a prótese, eu não colocar a parte da frente para trás. Já aconteceu, viu? Eu deixo tudo marcadinho. E até na prótese mesmo, eu marco uma canetazinha atrás, porque a caneta não sai. Para sempre, quando eu for aplicar, eu saber qual é a parte de trás. Mas a prótese, ela vem uma numeração. Toda numeração é na parte de trás, certo? Mas já aconteceu de eu tirar molde e eu tirar essa numeração. Entendeu? Aí ela ser toda por igual. Tipo, a parte de trás parece que é igual a parte da frente, só que o corte muda, o corte do cabelo. Tá entendendo? Então eu marco para sempre eu saber que ali é a parte de trás. Mas a referência sempre vai ser a numeração. No caso de Breno, a gente vai ter esse problema porque aqui já é a parte da frente, então já vai ser marcado, já, a gente já vai saber quando pegar. Tirei o molde, então agora eu vou cortar aqui. Aí corta em cima. Eu tô pensando se eu coloco essa aula no YouTube. E aí, vocês acham que eu coloco, eu perco o aluno ou eu ganho mais? Tu acredita que eu tinha uma crença limitante em relação a isso, mãe? Eu achava que eu ia perder aluno se eu divulgasse a aula na íntegra. Eu acho que se você divulgar essa live, você vai perder. Crença limitante. E seu Elinho deu esse conselho há 4 anos atrás, que eu deveria dar aula gratuita na internet. E eu não virei a chave. 4 anos depois, eu virei a chave. Porque, meu irmão, na verdade, que eu falo, você pode ensinar, mas o cara vai querer fazer um prático. O cara vai querer fazer um presencial. Tipo, a cereja... Sempre ele vai achar que a cereja do bolo tá aqui. E de fato tá. Quantas coisas a gente não conversou aqui, que, por exemplo, já faz 2 horas que a gente tá conversando, que não tem como você fazer um vídeo de 4, 5 horas no canal no YouTube. Você não vai fazer isso. Tirei o molde aqui, ó. Pode acontecer, Alex, de essa ponta desse lado aqui ser diferente dessa daqui, ou tem obrigado a ser igual? Pode acontecer de ser diferente, porque tem cliente que ele tem isso aqui mais recuado do que esse outro lado aqui. Então é uma prótese. O que eu tenho que me basear é o quê? Os pontos altos e baixos da sobrancelha dele e tirar a medida certa por aí. Mas pode acontecer daqui eu ter uma recessão menor do que essa aqui. Conferir. Pode acontecer da prótese vir... Ficou diferente? Sim. É raro, mas já aconteceu. A gente faz o quê? Pinta, aplica no cliente ou pede outra? O vendedor da área, Troca. Na primeira aplicação sempre vai ter que ser a cor perfeita. Eu tirei o molde nessa curvatura, certo? Quando eu vou vir para a prótese, ó, quando eu for cortar o molde da prótese, eu vou cortar ela assim, certo? Sendo que se eu pegar esse molde e eu jogar para cá, na hora de eu voltar com a prótese, eu vou botar o lado esquerdo pro lado direito e o lado direito pro lado esquerdo. Vai dar errado. Eu tenho que pegar o molde e, ó. Anota isso aqui, boy. Pode, pô, oxi. Pode, pô. Não, pô. Outra coisa também que vocês têm que aprender. Por exemplo, a parte de trás aqui, ó. Vamos supor que Breno, a calvície dele vinha até aqui. O ideal é que vocês, pelo menos 2 milímetros a mais ali, vocês baixem. Por quê? Em algum momento vocês vão precisar cortar a linha da frente. Tá entendendo? Então vocês podem deixar a parte da aresta crescer, para você puxar ela um pouco para frente. Tá entendendo? Que cai cabelo nos pontos de atrito. Qual é o ponto de atrito? Frente, divisória. Eu não aconselho o cliente usar com próximo com divisória. Mas o cliente quer, né? Mas eu explico ao cliente. Ó, aqui é um ponto de atrito. Porque quando o Breno vai pentear o cabelo, ele vai pentear para cá, para cá. Então aqui tem mais possibilidade de cair cabelo. É um ponto de atrito, certo? A frente é um ponto de atrito. Então tem alguns pontos de atrito, onde ele dorme aqui é um ponto de atrito. Tem alguns pontos de atrito que vai fazer o cabelo cair com mais facilidade, certo? A linha da frente principalmente. Então sempre eu deixo ela um pouco mais comprida do que a necessidade do cliente. As laterais não, sempre do mesmo tamanho, mas aqui para cá eu deixo um pouco mais comprido do que ele precisa.
Por quê? Porque quando precisar cortar, não vai fazer falta. O ideal na aplicação de prótese é você fazer bem retezinha essa linha da frente. Certo? A última linha de cabelo, né? A última linha de cabelo. Esse seria o ideal. Eu, Alex Prime, não faço. Por quê? Porque essa linha da frente, ela sempre tem menos cabelo do que essa parte mais atrás. Você concorda comigo que em algum momento eu vou precisar cortar a linha da frente porque ela já tem menos cabelo, é um ponto de atrito. E daqui a um mês vai cair? Então, meu irmão, eu nem vou, eu já sei que vai dar merda. Então eu pego a prótese aqui, ó. Eu pego nesse molde aqui, ó, e eu corto onde tem densidade. Tá entendendo? Porque o que vai dar naturalidade é o meu corte. Tá entendendo? Não é a linha da prótese do silicone. É o ideal. Mas eu prefiro ir para onde tem densidade na prótese. Entendeu? Então eu não uso essa naturalidade que já vem na própria peça. Isso é uma coisa pessoal. Pode ser que eu poste esse vídeo e dê até hate, aí alguém fala mal. Mas é o que eu acredito, entendeu? Mas é bem natural mesmo. Só que em algum momento esse cabelo vai mais rápido, vai cair e eu vou ter que cortar. Por isso que eu digo, anote. Vocês anotar, vocês... Vamos supor, até para tu fazer a aplicação no cliente, tu vai ter uma apostila do lado ali para se lembrar, sabe? A última aplicação de Thiago aí, ele demorou 1 hora e meia, não foi, Thiago? Pra fazer? Uma aplicação de prótese. Ou seja, tá mais rápido que eu. Quando eu comecei era 4. Tá ligado? Hoje eu demoro 1 hora e meia. 2, depende do cliente, sabe? Tem gente que faz isso aqui, ó. Eu vou cortar o cliente, tá ligado? Pronto, ia dar errado. Pronto, eu enchei, ó. Ainda bem que tu perguntou. Quando eu marquei aqui, eu só usei pra marcar, mas pra cortar, não pode ser com tesoura, entendeu? Porque se eu passar a tesoura aqui, eu vou cortar o cabelo. Tem que ser com a lâmina. E eu não posso pontilhar. Quer pontilhar? Faz isso aqui, ó. Não posso fazer isso, entendeu? Eu tenho que, ó, aprofundar a prótese e, ó, cortes retos, tá entendendo? Tem prótese que eu uso 3, 4 lâminas, pô. Porque cego eu já pego outra. Porque se eu picotar, ali já vira um ponto que pode rasgar em algum momento. A manutenção, tá entendendo? Então ela não pode ter vinho com a prótese. Na hora da manutenção pode ser que rasgue. Já aconteceu comigo, já isso aí, tá entendendo? Aí eu explico para o cara da manutenção, ó, essa prótese ela tem um ponto que pode rasgar a qualquer momento. Então, sempre quando for fazer manutenção, tome cuidado. Vamos tentar não perder essa prótese. Porque o cliente sempre fazia a manutenção aqui, tá entendendo? Então, mas vamos supor, em algum momento rasgar ali, eu ia ter que trocar. Esse material que está cortado aí, se fosse o caso de fazer só uma frontal, poderia fazer com ele? Pode. E já reaproveitava. Não joga fora não, é. Porque eu não jogo fora, porque às vezes o aluno treina, porque o anel de cores perde tonalidade também com o tempo. Aí o cara, às vezes, ali tá dizendo que é 1B, mas ela já desbotou, tá 2. Aí eu com a prótese com 1B eu já vou e testo, quando eu tô na dúvida, entendeu? Pego um pedaço de prótese e já testo, porque ele não despigmentou. Breno, quando veio fazer a avaliação a primeira vez, eu passei segurança, boy. Foi tipo assim, boy, vai ficar top, boy. Teu cabelo é legal e tal. Ele tinha um cabelo disfarçável, né, Breno? Penteado e tal. Esse meu irmão, bom tu fazer agora porque ninguém vai perceber que tu botou prótese, pô. Foi tipo assim, ele, pronto, vamos fazer. Segurança, tá ligado? Profissionalismo. Quando você estuda, você tem segurança do que você tá falando. Você vende mais, pô. Por exemplo, eu aplico 3 próteses, eu vendo 10 produtos, pô. Porque segurança tem que ter, pô. Quais são os produtos que é bom pro meu cabelo? Esse tá aqui, ó. Tu tem que ter isso aqui em casa. O leave-in, o condicionador e o shampoo. Tem que ter. Mas pode ser o shampoo que eu tenho em casa, não. Se eu não conheço o shampoo que você tem em casa, certo? Mas esses daqui são taxados pelos meus clientes. Dá certo, os clientes gostam, compra de novo, você precisa ter. Segurança. Onde é que eu encontro? Aqui, você leva aqui, tá aqui comigo. Esse aqui já é seu. Você tinha que parar de ter medo do que o cliente vai achar de vocês. Meus barbeiros às vezes ficam mandando mensagem pra mim e falam assim: Alex, tu acha que se eu vender 300 conto pro cliente na primeira vez que ele entra na barbearia, isso vai fazer ele não voltar? Eu fiz, isso é o risco do negócio. Acontece. Mas e se ele voltar? Tá entendendo? Então, mesmo não se preocupa com o cliente vai achar, não. Faça a sua parte, que é vender. Nós somos condicionados a vender. Se o cliente vai voltar ou não, aí não foi culpa minha. Eu fiz um excelente trabalho, eu entreguei o resultado, eu fiz vários serviços e o meu ticket foi alto. Tá entendendo? Não só a preocupação do cliente não voltar. Se você está preocupado é porque o serviço não foi bem realizado. Tá entendendo? Mas tem barbeiro que pensa assim: não vou vender muito na primeira vez porque eu posso espantar o cliente. Esse cliente ele não é seu. Se você está trabalhando para atender, por exemplo, tem barbearia que quer que pare e poste na porta. Vocês vão começar a se comportar como tal, pô. Eu falo pros meninos, mesmo se tu quer que pare e poste aqui, tu tem que vir arrumado. E bem alinhado mesmo, porque os caras que tem poste, eles querem pagar caro pro cara que vale. Então, assim, eu vejo muito barbeiro no mercado hoje com crenças limitantes. É crença, mano, é você que criou isso. Você não estudou, né? Quanto foi o seu curso? Quando eu falo pro meu cliente, o cara pergunta:
Ah, que minha mentoria é cara. Os caras foi que eu paguei a sua Elias. 25 mil à vista. Aí depois eu falo, não foi caro porque eu aprendi. Quando você entrega, não é caro, pô. Agora vamos supor, se vocês pagaram o valor que vocês pagou aqui na prótese, no curso, né? Foi pra casa, ver que não foi bom, vocês vão dizer que foi caro. Vocês podem falar que foi caro. Porque vocês não aprenderam, não gostaram, entendeu? Alex, isso é álcool, Tô passando algo pra tirar o lápis, sabe? o... É só pra tirar o lápis, 70 mesmo, algo normal. Limpeza, né? Mas eu vou lavar a prótese ainda. Aqui eu vou lavar a prótese e vou lavar o cabelo dele. Porque como eu raspei, fica resíduo de... Tá shave e tal, tá sujo. Mas só pra tirar o lápis. Aqui eu vou passar só shampoo, certo? Só pra tirar a goma mesmo, eu não passo o condicionador pra ela não... Quanto mais seca pro corte, melhor. Certo? Porque se eu passar o condicionador vai hidratar, ela vai ficar mais baixa. Então eu posso tirar menos cabelo. Então eu prefiro só passar shampoo, deixar ela mais volumosa, mesmo ressecada, para que eu corte o tamanho ideal. Quando a galera tá lavando a prótese, tem o costume de fazer isso aqui, ó. Isso aqui não pode se fazer na prótese. Nem no dia da aplicação, nem na manutenção. Passou o shampoo, escova. Nunca pente. Essa é escova específica ou qualquer escova? Não, qualquer escova raquete tá certo. Vocês podem também ter escova na barbearia para vender pro cliente. Se é dele comprar no sacolão, ele compra você. Saiu porque a lâmina corta na hora que eu tô passando, entendeu? Botar a fita, certo? É a mesma coisa. Eu posso fazer na cabeça do cliente ou no boneco. Eu tinha um tripé que eu colocava, me ajudava muito aqueles de curso. Fui pra dar aula em Recife e esqueci lá, perdi. A toalha na cabeça do cliente, eu explico ao cliente. Eu vou colocar aqui só porque eu vou colocar a fita, viu? Vou usar tua cabeça como suporte. Aí nesse caso aqui, como eu vou colocar a fita, eu tenho que estar com a tela seca. Cabelo não, a tela sim. Existem dois tipos de fita. Na verdade, existem dois tipos não, existem vários tipos, né? A azul, a branca, essa aqui era amarela, agora mudou, né? Ela tá vindo assim agora. Eu uso essas duas. Essa daqui é a Ultra Gold. Essa aqui é a Gold, que a galera chamava de amarela, né? Mas mudou a cor, agora tem que batizar com outro nome, mas é a Gold. Quando eu tava usando essa fita, a gente teve um grande índice de retorno. De foto, de prótese saltando e tal. Aí a gente percebeu que essas fitas estavam sendo muito falsificadas. Tá entendendo? Os caras estavam comprando lá na China e vendendo aqui e tal, e a bicicleta sem qualidade, de fato. Aí a gente comprou essa fita, só que essa fita aqui é mais cara 2 vezes que essa. E a gente usa as duas. A gente tem cliente que prefere essa, tem cliente que prefere essa. Essa fita aqui, pra mim, é mais cara. Mas eu tenho a segurança do cliente. O cliente ele vem mais vezes na barbearia, eu boto essa, que é mais barata. E pra ele é melhor porque essa fita não derrete. Mas essa fita aqui é checkmate, a fixação dela é muito boa. Tá entendendo? Então, preferi aumentar o meu custo, diminuir um pouco o meu lucro para ter a satisfação do cliente. Isso pode acontecer na barbearia de vocês. Entendeu? Ah, mas como é que eu vou saber o tipo de fita ideal para o cliente? Sempre começa pela branca. O cliente reclamou, vai para amarela. O cliente reclamou, vai para azul. A última opção é a azul. Eu não tenho nem aqui na barbearia. Porque a azul, ela derrete e ela desce pro cabelo. Tá entendendo? Aí para fazer manutenção é BO. Tá entendendo? Então a azul nem tem aqui. Só se o cliente disser assim, meu irmão, só dá certo pra mim a azul. Aí eu vou ter que fazer o pedido só pra usar nele, porque... Mas a branca, ela já dá essa segurança. O que vocês podem fazer também para economizar é botar a branca nas bordas e a amarela no meio. Em vez de você colocar toda a branca, você colocar a branca na lateral e duas fitazinhas amarelas no meio pra diminuir os custos. Eu vou colocar aqui, ó, bem retezinha, e aqui eu vou dar um corte, ó. Esse é o segredo da fita. Ó, dá um cortezinho aqui, ó. E eu vou sempre, ó. Você coloca a fita toda de uma vez. Aí aqui, ó. Dá um cortezinho, ó. Alex, por que você não corta todo? Porque quando eu for tirar o plástico, vai facilitar. Pra não ficar procurando a ponta, só procurar a ponta uma vez. Aí o bom disso aqui, ó. Eu não preciso procurar a ponta de novo, ó. Alex, eu tenho uma dúvida quanto isso aí. Que da mesma forma que você aplicou aí, do outro jeito que você cortando, também vai ficar esses mesmos degrauzinhos. Isso aí interfere na fixação? Aqui? Os degrauzinhos que eu falo, esses um por cima do outro. Não interfere não, porque tem cola de todo canto, sabe? Sei. Ela não interfere não. O que pode, assim, o cliente pode achar, isso é um argumento que você tem que usar, é que vai ficar muito grosso. Tá entendendo? Mas aí não, a diferença é muito pouca, pô. É muito fina a fita. Ela é fina. É. Ó, tá vendo que ficou um pouquinho por cima do cabelo aqui, ó? Normal aqui, ó. Pode ficar tranquilo que aqui não vai dar B.O. não, aqui, ó. Porque eu não posso deixar a brecha. Essa parte da prótese, ela passa um pouco pra cima Um pouquinho. Por isso
Tá vendo? Galera, isso aqui é uma coisa que eu criei, certo? Você pode ver outro cara falando outra coisa. Aqui, pra mim, tá dando certo. É isso aqui. Tá entendendo? Porque tem coisas que você vai ver, o cara, não, tem que ser bem rentezinho, não pode pegar no cabelo e tal. Tá entendendo? Isso aí compensa. Não suba. Questão do pentear. Você vai pentear, vai passar. Quando você passar a escova, vai passar por cima e vai pegar no cabelo de baixo. E ela estando igualzinha, vai ter aquele degrauzinho que vai estar. A fita pegando no cabelo dele da Areste na hora de tirar na manutenção, não puxa. Não Aí você vai usar o removedor, né? o removedor É, o removedor é como se fosse um solvente, tá ligado? Entendi. Passando na cola, ele vai soltando. Isso aqui é um ponto de atrito. Isso aqui. É um ponto de atrito. Porque quando o Breno vai pentear o cabelo, ele vai pentear assim, ó. Sim. Então ele vai passar a escova aqui, vai passar a escova aqui. Então aqui tem uma tendência a cair cabelo. Acontece muito, pô, do cliente de cair, ficar um buraco e o cliente ele não ter condições de trocar a prótese naquele momento, sabe? Então a gente aprendeu o quê? Os pedaços de prótese a gente raspa naquela região, certo? A gente vê qual o lado que, vamos supor, que apareceu um buraco aqui na prótese de Breno, certo? Aí a prótese tá toda boa, só apareceu um buraco aqui. E Breno não quer trocar. Não tá com condições e tal, beleza. A gente vai, pega uma prótese velha, um pedaço, e vê qual é o sentido que o cabelo tá indo. A gente vai cortar, vai raspar aquele espaço, e a gente vai colar com cola tudo. Fazer um manchão, certo? Esse cabelo tá daqui, vai cobrir ela, o buraco, e o outro, e aquela prótese vai... Vou cortar, vai encaixar. É um manchão que a gente faz aqui. Tá entendendo? É tipo assim, salvar a vida do cliente. Fazer só 6 meses só, pô. O ideal seria pentear todo Vou apagar lado, esse aí. sem esse aqui. O ideal é jogar pra frente aqui assim, ó. Pra cá assim, ó. O ideal, o cenário perfeito é esse aqui, ó. Encaixar assim, tá vendo? Entendi. Que cobra ali na frente, né? É. Entendi. Esse seria o cenário perfeito. Lógico que quando eu cortar vai ficar menor, vai ficar mais de boa. Esse seria o cenário perfeito. Tá entendendo? Porque ele só faz isso aqui, ó. Nem sempre o cliente tem razão. Tá entendendo? O cliente ele vai querer altura. Não tem como deixar a altura, porque quanto mais alto, mais cai cabelo. Tá entendendo? O ideal, além da frente, a gente faça um corte graduado, do menor para o maior, tá entendendo? Para fazer peso para frente sempre, o topete. Ou seja, o fio daqui da frente não pode ser muito longo, porque vai puxar, vai dar peso para trás e vai aparecer além da frente. Então é como se fizesse um graduado, do menor para o menor, do menor para o maior. Tá entendendo? Que é o que está em alta hoje, é uma técnica que está em alta, certo? Mas eu vou cortar primeiro a lateral, sempre vou cortar a lateral, para mim depois cortar o topo. A base da aresta, eu vou tirar tamanho. Isso aqui não serve para mim, tá entendendo? Então eu vou tirar aqui, ó. Da curvatura. É, fica melhor para me encaixar, entendeu? Basicamente isso aí é o mesmo um encaixe que o cara vai fazer num corte só com tesoura, por exemplo, na lateral. É, só que aqui eu preciso de peso. De peso, precisa ter mais cabelo. É. Aquele encaixe melhor, né? E aqui deve ter não subir demais essa linha, porque senão fica arrepiado, né? Por exemplo, aí a gente faz isso aqui, ó. Aí eu tiro, eu faço camada, entendeu? Não é que dá errado, mas para ele cuidar no dia a dia, com peso é melhor. Até para ele pentear com peso. Se eu deixar desconectado, vai ficar bonito. Porém, qualquer vento que der, ela faz isso aqui, ó. Deixa arrepiar, tá entendendo? Tá bom, fica perfeito. Quando secar, aparece os batentes. Entendeu? Então eu tenho que secar a lateral. Sempre assim, ó. Fazendo a curvatura. Ó. Nesse momento aqui eu posso ver se eu jogo pra cá também, ó. Vamos ver. Ou com divisória mesmo. Entendeu? Eu vou vendo aqui. Porque no meio do corte o cliente decidiu comigo ficar com divisória, certo? Ou no início. Mas se eu tô cortando aqui, eu percebi que de fato vai ser melhor jogado pra frente. Aí eu posso falar com ele, meu irmão Breno, eu acho melhor a gente fazer assim, isso. Acho que vai dar mais naturalidade pra próxima se a gente jogar assim. Aí você vai dizer assim, meu irmão, faça o seguinte, vai pra casa. Fique de boa, amanhã você toma banho, molha, penteia. Daqui uns 3 dias, aí você vem. Se você realmente achar que tá alta, você vem. Muito difícil o cara voltar. Tá entendendo? Agora se eu baixar ali naquele momento que ele pediu pra baixar. Então eu costumo... Se eu chegar na altura ideal pra ele, com a imagem dele, que ficou bonito e natural, aí eu mando ele embora com o cabelo mesmo ele achando alto. Tá entendendo? Aí, daqui a 3 dias você fala comigo que se de fato você não gostar, a gente baixa. É a altura do cabelo. Às vezes eu deixo da altura de 2 dedos e o cliente ainda acha que tem muito cabelo. Sim, entendi. Tá entendendo?
Por quê? Porque a referência do cara era É muito careca. assustador. Aí você tem um impacto visual muito grande, sabe? Eu não uso navalha, certo? O encaixe todinho eu faço com tesouras baixas. Todo. E aqui, ó. Tirando volume. Quando eu faço só isso aqui, eu tiro volume. Quando eu faço isso aqui, ó, eu tiro altura e volume. Então aqui, ó. É várias tesouradas mesmo. É o famoso trabalho artesanal. Eu preciso encaixar esse batente. Como da lateral da Areste que ele já tinha, né? Ó. Alex, por que você não faz isso aqui? A minha margem de erro, melhor fazendo assim, ó, de cima pra baixo. Você vai conseguir encaixar fazendo dessa forma. Tá entendendo? Porque aqui não é um cabelo normal, não, que o cara vem assim, não, tá ligado? Pode ver que aqui sobe um bolo, ó. Eu posso errar. Aqui não, eu já tô cortando, ó. E vendo se tá encaixando. Quando ele finalizar aí, vai ficar melhor pra ele pentear. Isso pra usar prótese. Fica Exatamente. Mais peso. Ter a altura. Aqui basicamente já defini minha altura, vou secar ele todinho 100% para me baixar mais ele seco. As frente eu encaixo sempre no final. Na primeira aplicação posso, mas no dia a dia não. É, tipo assim, ó, aqui ó, cortar um penteado e tal. É. Mas vamos supor, Breno, eu quero tomar todo dia, não, aí esquece. Por isso que a gente tem que tirar peso. Outra coisa, banho quente. Já fala pro cliente que vai estragar a prótese mais rápido e vai soltar mais rápido também a cola. Já é certo, e o cliente mente, viu? Aqui eu tô desfiando um pouco, para tirar volume, peso, para dar mais leveza na franja, certo? Mas eu ainda vou diminuir mais um pouco, tá alta ainda. Aquela primeira mecha que eu puxei lá na frente, tá vendo? É justamente para fazer isso aqui, ó. Olha, Lucas, isso aqui, ó. A primeira franja que eu puxei lá, molhada lá na frente, que eu cortei aqui reto, em 0 grau, é para fazer isso aqui, ó. Tá entendendo? Mesmo que ele jogue para trás, ela vai cair, porque a linha da frente é mais curta do que as demais, tá entendendo? Então ele vai passar a mão para trás, ela vai descer. Então sempre vai ficar natural. Eu digo ao cliente que eu faço isso? Eu não digo não. Porque esse aqui é o nosso nome, tá ligado? Eu sei que ele vai querer jogar para trás, mas eu não quero que ele jogue para trás, então eu vou fazer a minha assinatura. É dar o corte que ele passa a mão e ela vai voltar pro lugar. Fala pessoal, mais um conteúdo finalizado sobre prótese capilar, né? Você que tem alguma dúvida, quer alguma informação, tem interesse de evoluir mais no ramo da prótese capilar, a gente tem um curso prático. Temos workshop e eu também posso ir até a sua barbearia para lhe dar um treinamento como você implementar isso no seu negócio. Olha a pose. É doido, é?